Eu quero, nessa manhã, falar com você algo que o Espírito Santo tem, na verdade, ele tem gritado ao meu coração. Mas antes disso, eu quero aqui agradecer a presença do pastor Leonardo, da Cláudia, né? E da Rebeca e do Léo. O pastor Leonardo foi pastor comigo numa outra igreja que nós servimos, ele também serviu nessa igreja um bom tempo. E a Rebeca, ela é uma candidata a vereadora, e a candidata mais jovem da cidade. Então ela vai estar lá fora, e se você quiser conhecê-la, conhecer os projetos que Deus tem colocado no coração dela, e eu já estou sabendo de algumas coisas, você pode falar com ela também. Amém? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em João capítulo 10. Eu vou tentar ser objetivo. Eu tenho uma crença de que não é pelo muito falar. Chega uma hora que o Espírito Santo fala assim: para de falar, que agora se não vai adiantar você falar, porque você não convence ninguém, quem convence é o meu Espírito. E muitas vezes uma palavra curta e rápida, ela surte muito mais efeito na nossa vida do que uma palavra de horas, né? Dependendo da graça, da unção e da abertura do coração das pessoas. Quem pode dizer amém para isso? Diz aqui João capítulo 10, Jesus falando: em verdade vos digo, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e o quê? Salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta, né? As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou o quê, queridos? A porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou o quê? A porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, que mais? Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas... Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Senhor nessa manhã, neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá graça como igreja de promover tantas coisas boas, Senhor, para o Teu povo que aqui está. Tanto na área das crianças, adolescentes, jovens, nos adultos, homens, mulheres. Senhor, as reuniões, os cultos, Senhor, tudo isso é a graça do Senhor em nós. Obrigado por toda essa equipe maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, de voluntários, de líderes, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Quero só chamar a tua atenção por uma coisa. Até agora nós falamos, nós cantamos, nós exaltamos o nome de Jesus. Amém? Quem fez isso? Mas agora nós vamos o quê? Ouvir. Eu vou o quê? Eu queria que você agora pegasse o celular, deixasse ao lado, virasse ele, não conversasse. O pessoal lá atrás, que está servindo também, por gentileza, eu peço que vocês prestem atenção e foque naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu vou ouvir a Tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Estou saindo de uma gripe aqui, minha voz ainda está enroscada.
Queridos, Jesus aqui está usando uma metáfora. Ele está usando algumas coisas do mundo natural, que é aqui o pastor, ovelhas, o aprisco, o porteiro, está falando do ladrão, está falando do lobo, está falando do mercenário. Ele está usando toda tá tipificando isso. Ele quer dizer uma verdade para nós, todas as vezes. O que eu disse? Que na Bíblia está escrito assim, Jesus fala assim, em verdade, se você está disperso, ou se você está prestando um pouquinho de atenção, agora quando ele fala duas vezes, em verdade, arregala os olhos, abre os seus ouvidos, porque agora ele quer falar uma verdade transformadora para a sua e para a minha vida. E quando o Senhor me trouxe esse texto, que eu nunca preguei sobre esse texto aqui, Ele trouxe uma verdade no meu espírito transformadora, e eu creio que o Senhor quer fazer a mesma coisa na sua vida, por isso que você está aqui, por isso que você está vendo esse culto aí de casa também. Nós estamos seguindo aqui, né, a série de mensagens Uma Vida, e vamos seguir até o dia do batismo, e até quando Deus falar conosco, mas a visão dessa igreja é valorizar o quê? Uma vida. Você recebeu, quando você veio aqui na conferência, né? Deixa eu ver se eu acho o meu negócio aqui. Onde que está? Está debaixo da Bíblia? Estou atrapalhado aqui, peraí. Debaixo da Bíblia. Debaixo da Bíblia. Você recebeu esse papelzinho aqui, sim ou não? Você colocou o nome de alguém? Deixa eu ficar atrás aqui de mais um aqui, ó. Diga assim, o que importa é mais um. O resto, irmãos, é tudo menos do que isso. Porque tudo que é menos de pessoas é menos. Por isso que nós colocamos, se você não tem esse papelzinho, a hora que você sair lá, as pessoas que estão lá na recepção, ele vai entregar um papelzinho para você. Aí você vai fazer que nem eu fiz, né? Pode fazer diferente também, né? Você vai colocar o nome de uma pessoa. Eu peguei um durex e coloquei lá no meu escritório. Então quando eu olho, eu coloquei duas pessoas, né? Dois cartõezinhos desse. Tem gente que quer colocar 10, não, deixa 2, 3 no máximo, não vai mexer com 10, né? Não vai dar. Mas estou orando. E aí nós fizemos esse outro papelzinho, que é um convite que você pode dar para alguém. Esses dias nós fomos comprar um colchão, pegamos o papelzinho e demos para todos os atendentes da loja de colchões lá. É assim que a gente faz. A gente levanta, sai, pega, entrega, e o Espírito Santo, se Ele te der uma palavra, você fala, se Ele não te der uma palavra, você ora, e Deus vai falar àquela pessoa. O que esse texto está dizendo, Jesus está falando assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ora, de onde vem essa frase de Jesus? Por que Jesus está falando isso? Sempre que você lê a Bíblia, você pergunte para o texto, por que Jesus está falando isso? Aí você volta no capítulo 9. Ele está seguindo, né? Está seguindo. A Bíblia não tem esse número aí de capítulo, versículo. Isso aí é para facilitar. É uma escrita só. Então você volta no capítulo 9 e você vai ver uma história de um homem cego de nascença. Esse homem, Jesus encontra com ele, Jesus cospe, faz um lodo com a saliva, coloca no olho dele, além de ser cego, agora está com cuspe e barro na vista, né? Aí ele fala assim, vai lá no tanque de Siloé, né, que quer dizer enviado, e você vai lá e se lava. Quando ele lavou o olho, pronto, ele ficou e começou a enxergar. Um cego de nascença. Aí começa a acontecer um grande problema. As pessoas que estavam ali, falam assim, mas você não era o cego? Não, eu sou o cego. Eu não enxergava, agora eu estou enxergando. Aí pegaram o ex-cego e levou para os fariseus, porque a Bíblia dizia, a lei dizia que quando alguém era curado de alguma coisa, de lepra, alguma coisa, deveria levar lá para os sacerdotes. Então leva lá, ele fala assim, você é cego, era cego? Sou cego, mas você não pode ser cego. Aquele homem lá curou, presta atenção no que eu vou falar, no sábado. Ele fala assim, mas se alguém curou no sábado, não é de Deus. Olha, irmãos, como é que eu posso classificar uma cura, invalidar uma cura, porque ela não respeitou um dia de descanso, sendo que o dia de descanso do sábado judaico
Foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Aí começa aquela discussão dos judeus. Mas esse homem não pode ser de Deus, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado e tal. Como pode um homem pecador fazer tantos sinais? Ele pergunta, ué, mas se ele é pecador, como é que ele curou a minha vista? E irmãos, aí começa um dilema. E chega para o cego, os fariseus chegam assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, foi curado. Como é que você foi curado? Foi assim, assim, assim. Ah, mas não pode ser. Aí de novo, como é que foi a cura? Ah, foi assim, assim, assim. Mas não pode ser. Não é possível. Ele falou assim, não é possível. Gente, eu estou curado. Por que você fala disso? Aí ele fala, o ex-cego fala uma frase célebre, né? Eu não sei quem que ele é, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu enxergo. Não mudou a vida daquele homem. E aí daqui a pouco Jesus encontra com esse homem mais para frente. E ele fala assim, você crê no Filho de Deus? A pergunta é, você crê no Filho do Homem? Ele falou assim, eu não sei quem é. Porque ele estava cego, irmãos. Ele não sabia quem tinha curado ele. Quem é? Ele falou assim, sou eu que falo com você. Aí ele adora Jesus, ele crê em Jesus Cristo. Então aquele homem não só foi curado fisicamente, mas ele foi salvo da perdição eterna. Ele passou a crer. Porque não adianta um cego ser curado e ir para o inferno. É melhor ir para o céu cego, porque pelo menos lá ele é curado. Agora esse homem recebeu uma bênção dupla. Ele foi curado e abriu o seu coração e teve encontro com Jesus. Aí, Jesus no versículo 39 do capítulo 9, Jesus diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, que era o caso do cego. E os que veem se tornem cegos, é o caso do fariseu, que achava que enxergava, que achava que conhecia a lei, que achava que dominava a religiosidade da época. Eles se achavam. Ele falou assim, esses são cegos. É esses que estão indo para o inferno. Aí ele entra no capítulo 10, ele fala, em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, este é ladrão e salteador. Ele está se referindo aos fariseus, como ladrões e salteadores, como aqueles que não cuidavam das ovelhas, como aqueles que impediam que as suas ovelhas pudessem ser curadas num dia de sábado, em que eles não entenderam que Deus criou o sábado para descanso do homem. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. E aí Jesus prossegue falando coisas tremendas que eu quero que você preste muita atenção a partir do verso 2. No verso 2 ao verso 5 ele diz assim, presta atenção, acompanhe comigo. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está falando dele. Eu sou o pastor das ovelhas. Eu não venho de qualquer lugar. Eu não entro no aprisco de outro modo, a não ser pela porta. Porque aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, esse é ladrão e salteador. Presta atenção comigo uma coisa. O que era o aprisco? As ovelhas, quando chegavam à tarde, eles recolhiam essas ovelhas num lugar chamado aprisco. E eles colocavam coisas com espinho, ou um muro que eles pudessem construir alto, para proteger as ovelhas dos animais noturnos, dos lobos, dos leões que vinham e matavam as ovelhas. E aí era um cuidado que eles tinham com elas. E ele está dizendo, olha, aí o pastor, o porteiro de manhã abria a porta do aprisco, o pastor chegava na porta do aprisco e começava a chamar as suas ovelhas. Maria, Joana, Filomena, André, e outras ovelhas lá. E as ovelhas reconheciam a voz do pastor. Diga assim comigo, cada ovelha tinha o seu nome. Não era apenas um rebanho, para fins puramente comerciais. Elas tinham um nome, porque no meio havia uma mistura de ovelhas. Era ovelha de um proprietário, eram ovelhas de outros proprietários. Como que eu vou saber quais são as minhas? Pelo nome. Aí ele saía e as ovelhas iam aonde? Na frente ou atrás do pastor?
atrás do pastor, e o pastor caminhava e essas ovelhas seguiam o pastor. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Presta atenção, sabe o que Jesus fez? Quando ele desceu do céu, ele tirou suas vestes reais e colocou a veste de pastor. Ele abriu mão da sua glória e se vestiu como um pastor para chamar as suas ovelhas ao seu aprisco e levá-las para fora, para os pastos verdejantes, para os ribeiros de águas tranquilas, para protegê-las, para cuidar delas, para estar ao lado delas, para dar direção a elas, para cuidar das suas feridas. E se o urso, o leão viesse, ele encararia e destruiria os seus opositores, os seus inimigos. Ele diz: para este o porteiro abre, versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ora, irmãos, o porteiro está abrindo a porta, porque o pastor está entrando pela porta das ovelhas, e elas ouvem a voz do pastor, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Toda vez que ele fala conduz para fora, lembre-se do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leva-me para junto das águas de descanso, para os pastos verdejantes, para os ribeiros de águas tranquilas. Amém? Ele está dizendo no verso 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. As ovelhas, elas não vão reconhecer e não vão seguir a voz de estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Então está o pastor com as suas ovelhas, levando elas para se alimentar, e aí há o estranho, há aquele que elas não reconhecem a voz. Se outro pastor gritasse o nome daquela ovelha, ela não seguiria. Então Jesus está usando essa metáfora, ele está usando esse elemento para mostrar uma realidade espiritual e real. E ele continua dizendo no verso de número 6, verso de número 7: Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora, irmãos, diferentemente de uma parábola, porque há uma dúvida aí disso aqui ser uma parábola. Na verdade, eles têm mais isso como uma alegoria, esses detalhamentos que Jesus agora está fazendo a respeito dos elementos que ele usa para dar uma verdade. Então ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Ora, ele é o pastor das ovelhas, mas ele também é o quê? A porta das ovelhas. Ele acumula duas funções. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Diz a palavra, no verso 9: eu sou a porta, novamente. Se alguém entrar por mim, será salvo. Depois, entrará no aprisco, sairá do aprisco e achará o quê? Pastagem. Amém, não? Olha, irmãos, quando a gente olha isso, aqui no verso 10, nós estamos falando de que esse pastor quer dar a nós a plena satisfação, a vida abundante, plena satisfação. Ele está falando do suprimento das nossas necessidades. Ele está falando da segurança que Ele nos dá nesse mundo, na eternidade. Ele está falando da alegria, do descanso. Por isso que Ele fala: leva-me para junto das águas de descanso. Esse é o nosso pastor. Fala de vida eterna. Ele está nos conduzindo à vida eterna. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, Ele está remetendo-nos à vida eterna. Versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo. Mais uma figura, o lobo, que quer estraçalhar as ovelhas, se alimentar delas, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa, tira a unidade que há no meio
das ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele está falando de lobo, é uma outra figura que ele está usando aqui. Lobo nos fala do homens cruéis, dos falsos pastores cruéis e gananciosos. Ele está falando daqueles que quando dá o problema ele foge, ele larga as ovelhas. Nós estamos em Campinas hoje, porque há 22 anos atrás, o Senhor falou conosco, não abandone as ovelhas. E naquele momento eram 7 ovelhas, 12 ovelhas, 12 ovelhas, né, o barão? Na casa do Vanderlei. E nós ficamos aqui porque o Senhor falou conosco, não vá para o lugar de segurança, porque nós estamos voltando para a nossa casa, para a nossa cidade, a cidade que eu nasci, e lá já tinha uma casa sendo alugada para nós, uma igreja que eu havia pastoreado há mais de 10 anos, e o pastor que estava lá nos levou, com salário definido, com local para morar, era muito confortável, do que eu ficar numa cidade, onde nós não tínhamos dinheiro para pagar o nosso aluguel, e não tínhamos dinheiro para pagar a escola das nossas crianças, inclusive foi lá tirar da escola naquele momento, e não sabíamos o que fazer. Como agrônomo, mais de 10 anos sem fazer nada, eu falei, meu Deus, como é que... Eu não entendo mais nada Às vezes os irmãos falam assim, ô pastor, você é agrônomo, resolve isso para mim. Eu falei, eu não sei resolver nada, eu só sei resolver carrapicho de ovelha agora, né? De vegetação, não sei mais nada. Ele está dizendo que esses lobos, que ele chama de mercenário, a palavra mercenário, salário vem de mercenário. São pastores que querem se assalariar através de ovelhas. E ele está falando isso dos fariseus, mas hoje remete aos dias de hoje também. São pastores que não estão preocupados com o bem-estar das suas ovelhas. É interessante, irmãos, como que muitas vezes nós trocamos as coisas. Às vezes, nós nos esforçamos, e tem muitos pregadores muito bons, e vocês devem ouvi-los. Mas, muitas vezes, nós menosprezamos aqueles que nós conhecemos o nome, sobrenome, esposa, filho, sabemos onde mora, sabemos quem é o indivíduo, e ouvimos alguém que nós não conhecemos quem é, a origem dele, o que ele faz da vida dele, e nós damos mais ouvidos a essa pessoa do que aqueles que nós conhecemos de forma mais fina. Eu não estou dizendo para não ouvir outros. Às vezes nós pagamos para ouvir essas pessoas. Às vezes nós deixamos as coisas nossas para ir ver uma boa palavra, e são boas palavras. Eu ouço. Muitas delas me alimentam, mas muitas delas não têm nada a ver. Porque você percebe que por trás dessas palavras existe algo que não vem do coração de Deus. Vem sim de uma especialização e de um aprendizado de como envolver as pessoas e levar as ovelhas. Mas as ovelhas ouvem a voz do pastor, que é Jesus. Porque quando Jesus fala através desse pastor, você sabe que é ele que está falando. Mas quando Jesus não fala através do pastor, que é o representante dele aqui, sai fora. Porque não é a voz, pode ser um mercenário, pode ser um lobo, pode ser um ladrão. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o mercenário é aquele que trabalha pelo salário, e não pelo chamado, e não pela vocação, e não pelo amor. É aquele que quando a coisa fica ruim, ele abandona as ovelhas. Ele quer ficar rico através das ovelhas. Ele quer se engrandecer através das ovelhas. É porque eu estou mexendo aqui embaixo. Está acontecendo isso. Ele fala para mim hoje, não mexa, não fica virando o negócio. Desobediência, né? Ele diz no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ele está dizendo, irmãos, da mesma forma que o pastor conhece você, você também tem que conhecer o pastor. Estou falando de Jesus aqui, e daqueles que representam Jesus na sua vida, mas de uma forma específica
muito Ele. Assim como o Pai me conhece, e Ele está dando agora o exemplo, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pastor mercenário, pastor lobo, pastor não dá a vida pelas suas ovelhas. Não dá. Ele não quer desgaste. Não se pastoreia, irmãos, em gabinete pastoral. Não se pastoreia. Se pastoreia cuidando das vidas, conversando com as pessoas, orando por elas. E eu gosto muito de visitar. Eu gosto muito de ir na casa das pessoas. E não estou dizendo com isso que eu sou o melhor de todos. Eu estou dizendo que há uma vocação. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo. Porque pode ser muito belo, mas não tem nada a ver com a palavra. Por isso que eu comecei dizendo, é melhor você dar uma palavra curta, ungida pelo Espírito, do que uma grande palavra, onde é apenas conhecimento, que vai encher a tua cabeça, mas não vai mudar o seu coração. Amém? Quem entende isso? Agora a pergunta é, quem dirige, quem conduz a minha vida? Hoje, nós temos que tomar uma decisão nessa manhã. Quem é o meu pastor? Quem conduz a minha vida? Não estou falando de pessoa, Kelso, não, Eugênio, Vanderlei, não, Marcos aqui, não. Estou dizendo, Jesus é o teu pastor? É a pergunta que eu faço. Se não é, tem que tomar uma decisão. Porque a salvação vem quando eu tomo a decisão de ter Jesus como meu pastor. Aquele que dirige a minha vida, aquele que tem a última palavra na minha vida. Irmãos, quando o pastor ia à frente das ovelhas, elas não tinham escolha, elas tinham que ir atrás do pastor. E aqui está remetendo a Jesus Cristo. Jesus é o pastor. Ele chama pelo nome, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu RG, o seu CPF. É pessoal. Conhecer o nome é pessoal. É uma vida, é uma vida. Você não é mais uma vida. Jesus não trata com a igreja como se fosse um grande rebanho. Ele trata com a igreja individualmente, porque Ele conhece o teu nome. Ele sabe o que você está atravessando hoje. Ele sabe as dores que você tem passado. Ele sabe o sofrimento que você tem passado, a provação que você tem passado. Ele te conhece, mas Ele também conhece as suas alegrias, as suas vitórias. E Ele quer participar disso. Ele vai adiante delas. Ele chama pelo nome. E aí cabe a nós decidirmos se nós vamos acompanhá-lo ou não. Ele vai dando direção e proteção. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você decidir em ouvir a voz desse pastor, dar ouvidos à sua voz, prestar atenção, considerar essa voz. E, queridos, olha aqui para mim, eu quero dizer algo para vocês. Nós temos sofrido porque não estamos dando muitas vezes ouvidos à voz do nosso pastor, da palavra de Deus. Nós achamos que conseguimos conduzir a nossa vida. Você tem que chegar à conclusão nessa manhã, eu não me basto, eu não consigo conduzir minha vida, eu não tenho inteligência suficiente para isso. Não adianta fazer curso de milhares de cursos, você nunca vai aprender a conduzir a sua vida. Nós precisamos de um pastor, daquele que nos dirige, que está descrito na palavra de Deus. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há outra pessoa. Eu tenho que aprender a reconhecer a voz desse pastor. Quantas vozes tem no mundo? Quando você tem que tomar uma decisão, como é que você faz? A quem você ouve? A quem eu ouço? Por isso que eu preciso ter uma vida, diga comigo assim, de oração, leitura da palavra, jejum. Quarta-feira, irmãos, nosso jejum é o dia do jejum da igreja. Não podemos passar uma quarta-feira. Estava aí tomando remédio, eu falei, eu vou jejuar. Ah, mas tem que tomar remédio. Não, eu vou jejuar. Nem que eu tire algum alimento, alguma outra coisa, eu vou jejuar, porque é importante que eu jejue, porque a minha carne grita contra a voz do meu pastor, para fazer a minha vontade e não a vontade dele. E agora eu tenho que seguir o pastor. E quando eu sigo o meu pastor, ele me dá um exemplo em 1 Pedro capítulo 2, 21. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Aí eu vou andar nos passos do pastor. E ele deu exemplo. Ele é o exemplo. Ora, se Jesus é o meu pastor,
Quando eu estou diante de situações variadas na minha vida, de negócios, decisões que eu tenho que tomar. Tem aquelas, irmãos, que fazem parte do nosso cotidiano. Eu não vou orar se eu tenho que acordar amanhã para trabalhar. Não, eu vou orar. Hoje Jesus falou para eu não trabalhar não. Tem coisas que não tem necessidade disso. Eu estou magoado com alguém, eu vou orar se Jesus quer que eu perdoe a pessoa. Não, meu irmão, está muito mais claro que qualquer outra coisa. Agora, tem situações na nossa vida que eu vou ter que dobrar os joelhos e buscar em Deus qual é a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Os jovens que estão aqui, daqui a pouco vocês vão casar. Com quem você vai casar? Busque em Deus, ore. Ele te dá liberdade para você casar com quem você quiser. Mas Ele pode te conduzir e dirigir a pessoa que você deve se aliançar com ela por toda a sua vida. Quem pode dizer amém? Você vai decidir qual é o curso que você vai fazer? Olha a Deus, eu fui orar. Quase que eu fiz um curso que não estava na minha habilidade. Graças a Deus, Deus me livrou disso. São coisas que eu tenho que, onde eu vou gastar o meu tempo? Qual é o convite? Qual é o convite que eu devo aceitar? Eu vou orar antes. Então eu tenho que decidir segundo o conselho desse Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu tenho que aprender a ouvir a voz do meu pastor. João 10:3. As ovelhas ouvem a sua voz. Tem hora que Deus vai falar para você assim: Neuza, levanta. Oh Deus, mas é 3 horas da manhã, estou te chamando, que nem Samuel, quero falar com você. Outras vezes, você está no almoço e o Espírito vai falar para você assim: Welton, hoje você não vai almoçar, você vai gastar esse tempo em oração na minha presença. Deus chama pelo nome. É inconfundível, irmãos, quando Deus fala conosco. Jardim pregou sobre isso, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Treine os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas para isso você tem que conhecer a palavra. Senão as pessoas vão falar assim: Deus falou comigo, mas onde está na Bíblia? Sei lá, mas Deus falou comigo. Não, você tem que saber onde está na Bíblia. Logicamente não está na Bíblia que você tem que casar com a Maria, com a Antônia, ou com o João, não. Mas o Espírito Santo vai confirmar no teu coração, na leitura da palavra, e o Senhor vai falar com você. Quem pode dizer amém? Então eu tenho que investir tempo. Davi, ele nos dá um exemplo tremendo. Lá em 1 Samuel capítulo 23, diz assim: Davi consultou o Senhor antes de guerrear lá em Keila, que era uma cidade. Novamente Davi consulta o Senhor. Todas as vezes Davi consultava o Senhor. Deus, meu pastor, eu quero ouvir a tua voz. O que eu tenho que fazer nessa situação ou nessa guerra que eu vou enfrentar? Algumas vezes, quando ele consultava, ele falou assim: não vai de frente, vai por trás das amoreiras, das plantas. Surpreende. Deus é o Deus de estratégias. Mas a única vez que ele não consultou a Deus, ele cometeu um pecado, 2 pecados. Ele adulterou e ele assassinou um homem fiel a ele. Isso lhe custou muito caro, até a sua morte. Porque há coisas que nós fazemos, Deus nos perdoa, mas nós vamos sofrer com ela até o fim. Davi nos remete a isso. Jeremias 10:23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Vamos falar junto esse versículo? Vamos lá? Eu sei, ó Senhor, que não cabe determinar o seu caminho, nem o que caminha. Vocês ouviram bem? Não cabe a mim, não cabe a você determinar o seu caminho, porque Ele é o caminho. Jesus é o único caminho, mas é uma decisão que eu tenho que tomar. Significa que existe o caminho que é Jesus e o caminho que eu quero, o caminho que eu acho melhor para mim, para a minha vida. Eu não tenho que definir nada, quem define é o Senhor na minha vida. Eu quero terminar dizendo, lá em Lucas 14, tem a parábola da grande ceia.
14 a partir do verso 15. Eu não vou ler, mas eu só vou explicar essa parábola. Nessa parábola, está falando de uma grande ceia. Olha aqui, do maior e importante convite que Deus está fazendo a qualquer pessoa nessa terra. É participar, diga comigo, participar da ceia do Senhor. Ele diz, esse homem deu uma grande ceia. E ele preparou tudo, diz a palavra. Imagina quanto que trabalho que dá preparar uma ceia. Vocês imaginam as mulheres? É mesa, é prato, é garfo, é alimento, é isso, é bebida, não sei o que. Ele preparou tudo, estava tudo preparado e começou a convidar as pessoas, mandou o convite. Diz lá o texto que ele convidou o primeiro que ele convidou, eles começaram a dar desculpa. E o primeiro disse assim, comprei um campo e preciso ir vê-lo, não posso ir. Nem consultou a Deus por causa daquele convite. O segundo, comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-lo. Percebe que tem negócio nisso? Comprei um campo, negócios, dinheiro. Comprei 5 juntas de bois, né, para arar a terra, novamente. Eu preciso experimentar os bois. Não podia experimentar no outro dia? Tinha que ser justamente na hora da ceia. O terceiro diz, casei-me, por isso não posso ir. Por isso, que se Jesus fizer um convite para você, o teu casamento estiver marcado para amanhã, joga para outro dia. Estou brincando, né, irmãos? É figura de linguagem, né? Mas o que eu estou dizendo, que o convite de Jesus é mais importante do que dinheiro e do que a nossa vida, o quê? Familiar. A vontade dele sobrepuja isso. Está acima de tudo. Irmãos, se casais soubessem dessa verdade, não haveria separação. Porque eles entendem que aquele que fez o casamento, é dono do casamento, não quer separação. Mas qual é a vontade dele? Quando eu recebo um convite, quando você é convidado para alguma coisa, você pergunta para Deus. Quando você vai tomar uma decisão, você pergunta antes para Ele qual é a vontade dEle. Você busca na palavra, aconselha com alguém. Qual é a vontade de Deus para você e para a sua casa e para a sua família? Quantos problemas seriam evitados se nós consultássemos a Deus antes? Perguntássemos para Ele, é da tua vontade? Qual é a tua vontade? E aí nós não vamos fazer a nossa própria vontade. Provérbios capítulo 16, 1, se possível projeta para mim, Yuri. Diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Deus te dá liberdade de fazer planos, sim ou não? Deus não é um Deus que te engessa. Ele diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Vem de quem? Eu posso fazer planos, mas eu vou perguntar, Senhor, esse plano que eu tenho, esse convite que eu tenho, essa decisão que eu preciso tomar, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Qual é o teu plano? Diga assim comigo, Senhor Jesus, toda a igreja, Senhor Jesus, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Eu vou mudar de país, qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Eu vou mudar de emprego, qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Qual é o plano? Qual é a vontade de Deus? E aqui eu quero fazer um parêntese. Eu quero fazer o quê? Um parêntese. E aqui eu vou terminar. No dia 17 e 18 agora de agosto, o que nós fizemos aqui na igreja? Olha para mim, toda a igreja. Agora, se você está nos visitando, essa palavra que eu vou dar é mais para os membros da igreja. 17 e 18 de agosto, o que aconteceu aqui na igreja? Conferência Uma Vida. Todos foram convidados, sim ou não? Toda a igreja foi convidada. Será que esse convite vinha do pastor Kelso ou do pastor? Eu entendo que veio do céu, nós oramos por isso. E houve uma grande movimentação, irmãos. Para preparar esse evento, houve uma grande movimentação. Muitas pessoas se movimentam, mais de 100 pessoas. E preparamos uma comunhão. E preparamos os preletores, pastores amigos meus, que tinham convites homéricos, né? Só o que pregou aqui no domingo à noite, domingo de manhã, ele veio por amizade, porque não falta convite para ele. Ele tem que ficar entre tantos convites, ele tem que falar, meu Deus, qual é a tua vontade, onde o Senhor quer que eu vá? Mas ele veio aqui, mas muitos não vieram.
Muitos não vieram, lamentavelmente. Porque talvez não perguntaram para o pastor, essa convocação que está sendo feita lá do púlpito, qual é a tua vontade, Jesus? Onde estavam os demais? E eu fico penalizado porque as palavras que foram ministradas aqui foram com muito esmero. Teve pastor que preparou a palavra com o tema do que nós estávamos vivendo aqui. Você sabe quanto tempo demora para preparar uma palavra? Vocês têm noção? Essa palavra aqui, em menos de 5 a 8 horas você não prepara uma palavra estudando ela. Um culto como esse, preparar um culto como esse, demanda um monte de gente. A estrutura física de tudo que está acontecendo demanda muito. O que eu queria que você valorizasse, peço para você, que na próxima convocação, você orasse a Deus e perguntasse para Ele, é do Senhor isso? E se for do Senhor, largue o que você estiver fazendo e venha para cá. Porque tivemos palavra, fomos alimentados espiritualmente, e aí foi food truck, foi uma opção de coisa. Então eu queria que você pensasse, alguns foram impossíveis estar aqui. Eu reconheço isso, alguns realmente não dava para vir. Mas muitos poderiam estar aqui e não vieram. Eu não sei o que se estava fazendo, mas pode ser, irmãos, que essas pessoas, esses judeus que Jesus estava convocando para essa ceia, que não foram, Jesus convocou e saiu na cidade convocando todos, e a casa ficou cheia. Mas não eram aqueles que Jesus convidou em primeiro lugar. Vocês têm um privilégio de que quando nós fazemos uma coisa na igreja, vocês são os primeiros a serem convidados. Vai ter um evento aqui das crianças. Vai custar financeiramente? Vai custar. Mas isso não é custo, isso é investimento na vida da sua criança. Vocês imaginam o que isso demanda de esforço das professoras que largam tudo para estar cuidando dos seus filhos ali. Eu quero louvar a Deus por elas. Tem professor homem, não? Tem também, né? Você é homem. Vai ter muito, lá, tem mais homem lá, professor homem. Essa mistura de professores homens e mulheres é tremendo. E os adolescentes? Por que o adolescente não está vindo, o Samuel e Sofia? Porque o pai diz que é difícil trazer, pastor. Mas é difícil? Por que difícil? Seu filho é o futuro dele. Irmãos, eu não estou advogando em causa própria. Eu choro pelas crianças que às vezes não participam, porque os pais não entenderam a convocação do Espírito da voz do pastor. É lamentável. Teve uma criança no nosso meio, órfão de pai. O menino ficou desatinado porque perdeu o pai. Nesse último encontro ele foi curado, irmãos. Curado. É uma outra criança. O que eu quero mostrar para os irmãos, que tem hora que Deus faz as coisas, mas Ele não vai fazer depois, irmãos. Não é pela internet. Eu não vou ficar em casa, depois eu vejo pela internet. Eu estou te exortando porque eu te amo. Não é porque eu quero ver aqui cheio, porque se alguns não vierem, Deus vai trazer outros. E o teu lugar vai ficar preenchido nesse lugar. Não tenha dúvida disso. Porque Deus nos deu a direção de fazermos o que nós estamos fazendo. Cada cadeira dessa tem um nome escrito. E se o nome de alguém está escrito e ela, por qualquer motivo, deixa de ouvir a voz, a convocação, o convite do pastor, vai vir outro. Que Deus nos ajude a entender isso, que nós temos um pastor e eu tenho que segui-lo. Depois que eu ouço a voz do pastor, eu tenho que segui-lo. Agora é atitude. Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso traçar o meu caminho, mas desde que eu esteja atrás do meu pastor,
Quero terminar dizendo algo. Os mercenários, aqueles que, os lobos, os ladrões estão aí e sempre existiram. Ouça a voz do teu pastor. Ouça a voz do teu pastor, que é Jesus. Diga assim: Jesus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Esse lugar só tem sentido por causa das pessoas, por causa de uma vida. Lembre-se, Ele conhece você pelo nome, é no singular. É você, é você, é você, é você, é você. O que Ele espera? Que você ouça a voz dEle e o siga. Amém? Não? Esse lugar, nós não conseguimos abraçar esse prédio, mas eu consigo abraçar uma pessoa. E ela é eterna, mas esse prédio passa. Ele um dia vai passar. Tudo que é natural passa. O dinheiro se perde. O que mais importa é uma vida. Eu quero que você fique de pé, por gentileza. Feche seus olhos. A pergunta é: quem é o teu pastor? Quem é a pessoa que dirige a sua e a minha vida? A quem eu ouço? Acompanhe comigo, lá no seu trabalho, prevalece a vontade de quem? Lá na sua casa, na sua família, são as suas razões ou é o que a palavra do pastor diz? No meio dos amigos, quando você recebe uma proposta, ouça a voz do pastor. Quando você recebe um convite, ouça a voz do pastor. Quando você for decidir a respeito de qualquer área da sua vida, entra no teu quarto, ouça a voz do pastor. Peça conselho de pessoas mais experientes. Senhor, nessa manhã, nós queremos nos voltar a Ti, ó pastor nosso e eterno. Como esse cântico que cantamos diz: uma vida vale mais que o mundo todo. Nós não vivemos em função de coisas, nós não vivemos em função de posição social, nós não vivemos em função dos recursos financeiros ou bens materiais. Nós não buscamos esse reconhecimento. Nós vivemos para Ti, Jesus, porque eu posso dizer que Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Que a bênção do alto venha sobre Ti agora. Que a graça, a bondade do Senhor seja sobre a sua vida. E que você me ouça nessa manhã como um pastor que representa o nosso pastor eterno, nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus, como uma voz dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando Ele é o meu pastor, Ele diz: Ele, o meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me alimenta, me dá repouso. Ele me leva junto para as águas de descanso. Só Ele pode te dar descanso e segurança. Só Ele pode refrigerar a sua alma, as suas emoções. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Ele está dizendo: Deus, Jesus, me ajuda a não ser injusto com ninguém. Guia-me, guia-me por amor do Teu nome. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um momento difícil de provação, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor. O Teu bordão, o Teu cajado me consolam. O Senhor me dá segurança. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele está dizendo: olha, a vitória é certa contra os teus adversários quando o Senhor é o teu pastor. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está falando: o inimigo não vai tirar a unção
que Deus te deu, a prosperidade que Ele te deu, e a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Finalmente habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quantos querem isso? Senhor, que o nosso rastro nesse mundo seja um rastro de bondade e misericórdia. Aquilo que nos segue é a expressão do nosso pastor eterno. Em nome de Jesus.